está começando agora mais uma edição do Empreender em Dose Dupla. Por aqui, você vai ver com os próprios olhos como é a rotina de quem possui duas empresas e mais. Como funciona empreender em ramos diferentes de uma só vez. Junto comigo está o especialista Arnaldo Marques, analista técnico do Sebrae do Espírito Santo. E para hoje, apresento a você que está nos assistindo a história do Felipe Bonesi. Por formação, ele atualmente é dentista, porém a sua veia empreendedora também ganhou espaço e ele abriu uma outra empresa em outro segmento. Vamos ver? Meu nome é Felipe Bonesi, tenho 37 anos, sou dentista de formação e empresário. Na verdade, sou empreendedor a vida inteira, né? Porque no consultório você também tem que empreender, né? Ser dentista hoje você tem que empreender, qualquer profissão hoje em dia você tem que empreender para poder almejar. O mundo hoje é muito moderno, né? Então, a vida inteira eu sempre fui empreendedor, mas nesse campo mesmo do empreendedorismo, comercial mesmo, há 1 ano e 1 mês que a gente abriu a loja. Sempre tive esse sonho de empreender. Sempre tive esse sonho de além da minha profissão convencional, de formação mesmo, eu pisar em algum terreno diferente. Eu sempre fui muito munido de ideias, né? Eu sempre quis algo mais. E no mundo do empreendedorismo, a gente não tem limite, né? A partir do momento que você tem uma ideia, você executa a ideia e aposta, né? Sou dentista há 10 anos, vai para 11 anos agora, me formei em 2012 na FAESA. Eu sou especialista na área de implantodontia, prótese, periodontia, mas faço clínica geral também. Logo que eu me formei, eu aluguei um consultório que ele já era todo equipado, né? E com o próprio trabalho foi se pagando, né? Foi se pagando eu fui mudando os equipamentos, comprando equipamentos mais novos, então com o próprio trabalho mesmo, eu não precisei ter um capital inicial para poder abrir um consultório de uma vez só, né? Então, com o próprio trabalho, eu consegui conquistar as coisas. Eu sempre procuro me especializar, me atualizar. Semana passada mesmo eu estava num curso de aperfeiçoamento. O consultório é o que me faz caminhar, né? A odontologia me proporcionou viver uma experiência nova como empreendedor de fato, né? Hoje eu tenho uma loja bonita, uma empresa muito boa. Então, assim, no consultório eu também procuro sempre me atualizar sempre, né? Tem uma logística muito grande, tem que empreender também lá na clínica. Então, por isso que eu digo, a clínica odontológica também, você tem que ser empreendedor. Então, tem uma logística de materiais, de saída e entrada de materiais, tem a logística de pacientes de laboratório, envio de trabalhos para laboratórios de prótese, envio e recebimento, marcação de consulta, né? Eu tenho o braço direito hoje, né? Que é a nossa querida Daiane, minha funcionária, trabalha comigo há bastante tempo. Então, tem toda uma logística por trás que faz essa engrenagem girar para poder dar tudo certo, né? Para a gente poder ter um bom atendimento também para os pacientes. Eu atendo na clínica todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira. Entro às 7h40, né? O primeiro paciente normalmente às 8 horas, e aí vou de acordo com a demanda. Tenho horário para entrar, mas não tenho muito horário para sair, não. E aí depois eu venho para a loja. A Aerocolchões apareceu, na verdade a vontade de empreender veio primeiro, e aí depois veio a Aerocolchões, né? Porque é uma empresa que tem uma estrutura muito boa, ela te dá um aparato de marketing, né? Ela te dá toda uma retaguarda para você poder empreender, sendo dentista,
trabalhando em outra área, então eu não consigo estar aqui full time, então eu tenho uma empresa que trabalha, tem vários setores, né? Então ela consegue dar uma retaguarda boa para poder trabalhar. Então a Eurocolchões surgiu, a ideia da empresa veio disso aí, do que ela pode devolver para a gente, né? Que é uma empresa muito completa hoje em dia, qualidade nem se fala, né? E a logística dela também é muito boa, mas de abrir a loja veio na época da pandemia, né? Que a gente teve que realmente fechar, eu fechei meu consultório, né? Temporariamente, minha esposa também, que é da área da saúde, então a gente viu que era hora de a gente tomar a decisão de que a gente de mão abaixada, a gente não faz R$1. E aí a gente sempre ficou nessa de querer, minha esposa também compactou da mesma ideia, de sempre quis empreender, sempre quis ter algo diferente, né? Em outro ramo também do que ela trabalha, da formação dela. E aí veio, vamos pensar em alguma coisa, e veio meu cunhado que deu start, ele já é da área, ele já é empreendedor, e ofereceu a proposta pra gente, e a gente entrou de cabeça. Não fiz nenhum curso de gestão em negócios, mas como eu falei, a Euro ela te dá todo um alicerce, a gente faz um curso para entrar na Eurocolchões, para ter conhecimento da matéria-prima, para entender como é que é feito os colchões na fábrica, como que é feito o tratamento do metal, para conhecer o produto em primeiro lugar. Gestão mesmo, propriamente dita, não também. A gente não fez curso, mas a gente procura na internet fazer pequenos cursos, né? Às vezes a gente pega um final de semana e faz sábado, domingo, o dia inteiro. Cursos pagos também, né? Mas não presenciais. Palestras, então a gente vai mais ou menos por essa linha aí e buscando sempre novas informações para poder estar melhorando. Conversando com parceiros. Hoje eu conto com 5 colaboradores aqui na loja, né? Incluindo eu, Felipe, tem o Juvenal, a Tainá, o Rafael, que é o gerente, a Juliana, que é a vendedora, e no meu consultório eu tenho a Daiane. Os tipos de colchões que a gente tem aqui na loja, a gente tem vários perfis, começando pela altura, né? Temos várias alturas, temos colchões de 24 centímetros, temos colchões de 30 centímetros. Além de altura, temos as espumas especiais e tem os confortos diferentes também. Tem clientes, por exemplo, que gostam de um conforto mais firme, tem clientes que preferem um conforto mais intermediário, tem clientes que preferem macio, existe até o extra firme também, né? Para aqueles que preferem um mais rígidos. Então, tem vários perfis de colchões para todos os gostos que a gente tem aqui na loja, tudo pensando em dar uma experiência bacana para quando o cliente entra na loja, a gente ter realmente no nosso showroom o que vai atender os nossos clientes. Eu quero chegar longe. Hoje a gente conta com o maior showroom da Eurocolchões no Espírito Santo, é o nosso aqui da Expedito Garcia, mas não tem limite não. Tenho vontade de abrir outras lojas, né? E aí, sempre para cima, o limite é o céu. O meu dia tem muitas funções. Primeiro eu vou para o meu consultório, né? E lá eu tenho uma equipe também, né? Que é a Daiane, que ela ajuda a organizar os pacientes. A gente sempre quando eu não estou lá, estou na loja, a gente está se comunicando pelo WhatsApp também. Ela vai me falando as marcações da agenda do próximo dia, né? E aqui na loja a gente tem uma equipe também, né? Às vezes lá no consultório eu estou paramentado, o pessoal aqui tenta se comunicar comigo, eu não consigo nem pegar no celular porque estou de luva, atendendo paciente. Mas aí tem o Juvenal, tem a Tainá também, que dão esse aparato, né? Hoje com a tecnologia a gente consegue lidar bem com isso. E a gente é uma equipe, então quando você trabalha em equipe, com material humano muito bom, a gente consegue um ajudar o outro o tempo todo, então facilita o dia, facilita. Apesar de eu ter muitas funções, com uma equipe boa a gente consegue terminar o dia de forma positiva. Em relação a algum perrengue, não, nunca passei, sempre consegui conciliar os dois legais, de uma forma bacana, né? Mas assim, às vezes me dá um bug, porque eu tenho dificuldade da virada de chave até hoje. Quando eu estou no consultório, fico no consultório o dia inteiro, com meus pacientes, chego na loja, chamo cliente de paciente, aí depois cliente, e chego no consultório no outro dia de manhã,
chamo paciente de cliente, porque o último lugar que eu estive foi na loja do dia anterior. Então, assim, eu fico meio bugado às vezes, sabe? Chega a ser engraçado. Aí todo mundo fica me corrigindo. Lá a Daiane me corrige, falando que o paciente não é cliente, e aqui na loja me corrigem, falando que o cliente não é paciente. O que me motiva é sempre fazer coisas novas, ter um dia mais dinâmico. A vida dentro de um consultório, às vezes ela é maçante, ela é um pouco cansativa às vezes, porque eu tô, às vezes, resolvendo casos clínicos dos meus pacientes. Cada paciente que entra por aquele consultório, pelaquela porta, são casos individualizados, cada um tem uma história. Então, assim, além da parte de procedimentos em si, tem a parte psicológica também. É importante saber a história de cada paciente. E aí aqui, no ramo empreendedor, eu viro a chave. Aí já é mais a parte de logística, de você ter o poder de convencimento, de convencer o cliente que você realmente vende um bom produto, né? E com nossos colchões, que realmente são os melhores do mercado hoje. Então são campos diferentes, então o dia fica muito dinâmico. Então todo dia eu tenho essa chavinha para poder virar. Isso me alimenta muito. Ufa, nós sabemos que empreender não é nada fácil, né? E ter duas empresas para administrar também não. Agora, imagina ter dois empreendimentos ao mesmo tempo em segmentos totalmente diferentes. Parece impossível, mas aqui no Empreender em Dose Dupla você viu que não é mesmo? Nós vamos agora a um rápido intervalo e na volta vamos conversar com Arnaldo Marques, que é especialista técnico do Sebrae do Espírito Santo. O Empreender em Dose Dupla volta já, não saia daí. Estamos de volta. No bloco anterior, nós conhecemos a história e a rotina de um dentista que também possui uma franquia de uma loja que vende colchões. E agora o nosso especialista vai conversar conosco. Arnaldo, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado. É um prazer estar com vocês aqui no Empreender em Dose Dupla. Arnaldo, basicamente, como é possível administrar duas empresas ao mesmo tempo? Por onde começar aí a se organizar? Olha, a jornada não é nada fácil, né? Imagina você que empreender um negócio somente já é difícil, né? Empreender dois, então, vai exigir um esforço sobre-comum, né, do empreendedor. Por quê? Ele tem que olhar para a parte administrativa, ele tem que olhar para finanças, ele tem que fazer planejamento e ele tem que ter uma boa equipe, né, para estar tocando ali de fato no dia a dia, né, a jornada e as rotinas do negócio. E para isso, então é muito importante que ele tenha o quê? Seus processos, né, muito bem definidos. Que processos são esses, né? São os processos da rotina administrativa, são os processos da sua rotina de gestão financeira, né? Melhor dizendo, né? Que costumo dizer que é o coração de qualquer empresa, né? Um bom planejamento, um bom plano de ação, um bom plano de marketing e, acima de tudo, né? Uma boa equipe, né? Que vai estar ali de fato, né? De frente no negócio, tocando no seu dia a dia, né? Então, quando você tem dois negócios, né, imagina, ele vai multiplicar isso aí por 2, né? Então, ele, além de tudo, vai exigir assim, uma disciplina, né, muito grande, né? Porque imagina que o dia tem 24 horas, né? E, de fato, comercialmente, ele tem 8 horas, né? Então, assim, já dá para imaginar qual é a jornada dele, quão difícil é, né? E a necessidade de ter uma boa organização, né? E, sobretudo, uma boa educação do seu dia a dia para que possa, né, seguir rigorosamente aquilo que está, né, planejado. Porque, afinal, né, o planejamento é para qualquer empresa.
O planejamento, então, seria o primeiro passo para o empreendedor começar a se organizar, né, nos seus negócios. E na sua opinião, Arnaldo, empreender em dois segmentos diferentes ao mesmo tempo pode prejudicar os negócios ou parte deles? Nesses casos, né, como lidar com possíveis dificuldades? Olha só, isso depende, né? Porque numa fase assim, antes do empreender, sempre assim, é recomendado que quando qualquer empreendedor ele vai entrar, seja o segmento que for, né? Seja um ou seja dois, o primeiro dever de casa que ele tem que fazer é o quê? Dominar aquele segmento que ele está querendo entrar. E aí, se ele já tem uma carga de experiência vividas, né, seja empregos, né, anteriores, seja empresas anteriores, isso já vai ajudar bastante, né? Agora, se ele não tem esse conhecimento, imagine quando você vai empreender então numa área distinta. Então você vai ter que mergulhar no universo daquele segmento, conhecer como ele funciona, como ele se relaciona com o mercado, né? Qual é a logística que exige, né, para levar aquele produto ou aquele serviço, né, até o seu consumidor final, para aí sim ele começar então passar para a etapa 2, que é o quê? Este planejamento, que nada mais é o que colocar aquilo no papel, né? E aí quando a gente fala colocar aquilo no papel, obviamente nós estamos falando assim numa linguagem mais técnica, realizar um excelente plano de negócio, porque é através desse documento que ele vai começar a minimizar os riscos do negócio. Então, cumprindo essas duas etapas, primeira, né, pesquisar sobre o segmento que ele vai quer entrar, né, a fim de que ele consiga dominá-lo, ter as informações e conhecimentos necessários. Aí ele vai para a segunda etapa, que é o planejamento através de um bom plano de negócio. Pronto, aí ele já está com um ótimo indicador, né, de sucesso, porque ele já está minimizando o risco do fracasso, né? Do que mergulhar, né, seria assim, né, no oceano sem bússola, né? Se ele não seguir esses dois passos preliminares, né, para a sua jornada empreendedora. Perfeito. E, Arnaldo, é aconselhável que o empreendedor dono de duas empresas tenha cargos de confiança dentro de cada empresa? Olha, isso é fundamental, tá? Porque, primeiro, que ele não é onipresente, né? Uma hora ele vai estar em uma, outra hora ele vai estar em outra empresa, né? Então, assim, quando eu falei inicialmente, né, de ter os processos bem estabelecidos, né, os processos assim, bem mapeados, eu incluí também a questão de gestão de pessoas, ter uma boa equipe, né? Por quê? Né? Porque é essa equipe que vai estar tocando, né, o negócio na hora que ele estiver ausente. E, sobretudo, né, ele tem que ter uma equipe e ainda ele tem que ter uma pessoa, né, de responsabilidade dessa equipe, né? Porque essa pessoa vai fazer o elo, né, de ligação entre a equipe que está acontecendo na empresa no momento que ele não estiver presente e ele, o empreendedor, né? Daí a importância, então, de se ter uma pessoa como referência, uma pessoa bem formada, uma pessoa bem treinada, uma pessoa capacitada, aquela que vai dar conta ali do desafio no dia a dia, saber exatamente o que vai fazer nos momentos que ele não estiver presente em um dos dois segmentos, né? Obviamente. Sim, com certeza. E o MEI, ele consegue abrir duas empresas ao mesmo tempo? Como formalizar isso? Então, né? O MEI, ele é um porte, né? Digamos assim, né? Especial porque ele tem umas certas limitações, né? A figura do MEI ela foi criada, na realidade, para facilitar assim, o acesso ao mercado, né? Tanto é que o processo de registro dele é um processo bem rápido, mas, contudo, ele tem umas limitações. Dentre elas, ele não pode ter mais de um negócio, né? Ele só pode ter, exclusivamente, né, o negócio, né? E aí vem ainda a limitação depois, né, também de faturamento, vem a limitação de recursos, né, humano, né? Ele só pode ter uma mão de obra, não pode ser aquela mão de obra técnica e especializada. Então, o MEI, quando ele começa, né, ele deu aquele start inicial naquela jornada de empreender. Na hora que o negócio começa a desenvolver, dar os retornos, ele vê que ele está numa ascendente, então ele já tem que começar a fazer uma alteração de porte para ele ganhar mais oxigênio. E essa alteração de porte seria subir uma escala, né? Por exemplo, sair da figura do MEI e passar para uma microempresa. Aí ele já conseguiria, né, começar a estruturar, por exemplo, né, uma equipe de suporte para que ele
consiga, né, gerar essa segunda alternativa empreendedora. Sim, perfeita a explicação. Agora, uma dúvida, Arnaldo. Ele já tem uma empresa consolidada há um tempo, é uma microempresa, e ele resolve abrir uma segunda empresa em outro ramo. Essa segunda empresa, ele poderia começar como MEI ou não? Ok, ele já tendo uma microempresa, né? Isso. E aí ele abriria uma segunda como MEI. Ok, perfeitamente. Né? Ele poderia abrir essa segunda empresa, sim, né? Mas assim, como uma microempresa também. Porque se ele abrir como MEI, né, ele vai ter lá no CPF dele duas empresas sob responsabilidades, entendeu? Uma que é a figura do MEI e outra, né, que é a figura da microempresa. Entende? Aí ele pode, né, depois gerar um conflito para ele aí perante, né, os órgãos aí, como a Receita Federal, né? Por exemplo, né? Então, o ideal seria o quê? Né? Que se ele já tem uma microempresa, que ele faça, né, um bom planejamento e essa outra, né, empresa também seja uma microempresa, né? Entendi, Arnaldo. O certo então é que ele tenha 2 CNPJs diferentes, um para cada empresa, é isso? E perfeitamente, porque, né, esses dois CNPJ, uma vez que vai estar vinculado, né, a pessoa física, né, ao CNPJ do mesmo empreendedor, né? Daí essa importância, né, de que se tenha assim, esse cuidado, né, na hora de abrir, para que ele não possa causar depois um problema lá na frente, caso ele abra, né, por exemplo, um e-mail com ME ou vice-versa, né, vinculado ao mesmo CPF. Perfeitamente. E Arnaldo, é importante o empreendedor, ainda mais esse que tem 2 negócios, às vezes até mais de 2, é importante ele estar sempre ali se capacitando, estudando, aprendendo mais sobre o ramo que ele atua? Isso faz a diferença? Olha, isso faz total diferença, tá? Sobretudo nos momentos que nós vivemos assim, atualmente, com essa velocidade, né, do avanço tecnológico, né, sobretudo, né? O mercado online é algo que cresceu absurdamente, sabe? Então, isso demanda, né, capacitação constante. O processo de empreender, ele não é algo assim que termina, né? Ele é algo que ele segue no dia a dia, sabe? E embora assim, nós sabemos no nosso dia a dia que tem muito empreendedor que ele fica muito preso ali naquela rotina dele, né, operacional do dia a dia, e uma das justificativas que ele usa é a falta de tempo para se capacitar. Mas o se capacitar é algo assim, importante, fundamental, porque é isso que vai dar munição para ele preparar as estratégias dele, para ele saber o que está acontecendo no mercado, essas mudanças que estão ocorrendo e se adaptando a elas. Né, sem uma capacitação, sem um treinamento constante desse empreendedor, também de sua equipe, né, ele, obviamente, ele vai perder o poder de competitividade frente aos seus concorrentes no mercado, né, que estão de olho no que está acontecendo no seu dia a dia. Sim, e como você já falou aí da falta de tempo, que é o maior problema, né? Eu acredito da maioria dos empreendedores, eu te pergunto como fazer então para administrar melhor esse tempo? Então, aí, né, eu vou precisar retornar um pouquinho só para lembrar, assim, os seus processos bem estabelecidos, né, de uma empresa. O processo de gestão de uma empresa, ele passa-se por várias áreas, né, e cada área, né, ela tem as suas atividades, a sua rotina dentro daquela caixinha, vamos dizer, caixinha finança, a caixinha almoxarifado, a caixinha marketing, a caixinha planejamento. Então, quando ele tem isso bem estruturado, ele faz um plano de ação, entendeu? E nesse plano de ação, ele vai ter as atividades do dia a dia. Então, isso fica muito mais fácil, né? Uma vez que ele já vai chegar na empresa, ele já sabe o que ele vai ter que fazer, a rotina dele. Se ele não tem esse planejamento e este plano de ação, ele começa a agir de forma assim, automática, sabe? Trabalhando sob demanda, aquilo que surge vai fazendo, aquilo que surge vai fazendo, e daí surge o quê, né? Surge aquela justificativa de uma falta de tempo, que não consegue, né, que não sobra tempo, que está preso, né, no dia a dia da empresa, não consegue se libertar, né? Então, assim, o fator por trás disso nada mais é do que o quê? Do que um bom planejamento e um bom plano de ação, né, com as suas atividades muito bem descritas, né, a sua rotina diária, semanal, mensal e assim por diante, né?
Sim, com certeza. Para a gente encerrar, Arnaldo, é possível ser bem-sucedido tendo 2 negócios? Qual dica que você dá aí para os nossos telespectadores? Olha, é possível sim, tá? Antes de mais nada, né, uma dica de ouro, né, é o planejamento, tá? Sempre. E esse planejamento, ele tem que ser assim, estruturado. Fazer, por exemplo, um plano, né, um plano de negócio, né? Colocar aquilo que ele está aqui, os planos dele no papel. Porque uma vez que ele usa essa ferramenta de planejamento, ele vai conseguir nela descrever todas as ações necessárias, né? E só através de um planejamento é possível você avançar, você conquistar, né, o mercado, você abrir uma nova empresa, você abrir uma nova filial, né? Porque ele vai te dar assim, a segurança e vai te mostrar o caminho a seguir, né? Então a dica, né, de ouro fica fazer um bom planejamento e não esquecer, esse planejamento ele tem que ser estruturado. Ele pode ser estruturado como? Dentro de um bom plano de negócio. Maravilha! Então, vemos aí que o Felipe, nosso dentista e empreendedor, está no caminho certo, não é mesmo? Eu quero agradecer muito sua presença com a gente hoje aqui, Arnaldo. Obrigada pelas dicas que você deu, viu? Por nada, eu agradeço o convite. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, obrigada também pela sua companhia e eu já deixo o convite para você continuar com a gente no canal Empreender, que você já sabe, né? Assistir já é um bom negócio e eu espero você no próximo Empreender em Dose Dupla. Tchau!